Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. E então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, é o momento em que dependemos totalmente do Senhor, que dependemos da ação do Teu Espírito, porque naturalmente não podemos compreender, naturalmente não podemos ouvir, naturalmente na carne não podemos discernir a Tua voz. Mas se o Teu Espírito Santo nos tocar e iluminar, poderemos entender a palavra do Senhor para nós nesta tarde. Pedimos então a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pergunta básica nesse texto, e talvez a pergunta mais importante da história do homem, que é a pergunta: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus ele faz aqui um teste junto aos discípulos, e ele faz uma pergunta no versículo 18, diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Isto é, como o homem está entendendo que seja eu? Quem sou eu para eles? Será que é importante nós entendermos quem é Jesus? Ou tanto faz? Porque essa é uma controvérsia que acompanhou a história da igreja e acompanha até os dias de hoje. Porque no primeiro século a pergunta mais essencial que se fazia, e pergunta para a qual se convocaram diversos concílios da igreja, é a pergunta sobre Jesus, sobre a natureza de Jesus. Muitos surgiram falando algumas coisas sobre Jesus. Para alguns, Jesus era apenas uma imagem, né? Os gnósticos, docéticos diziam: Jesus é uma aparência que estava lá na cruz. Esses caras surgiram já no Novo Testamento ainda, e Paulo
João, principalmente, tiveram que combater essas ideias. Depois surge Marcião dizendo a mesma coisa, né? Falando que havia um Deus que era mau e um outro Deus que era bom. E o Deus bom mandou Jesus e o Deus mau matou Jesus. Vocês estão entendendo a loucura de não se discernir quem é Jesus? Surgiram os arianos. Os arianos diziam que Deus havia criado Jesus e que Jesus era o primeiro ser da criação de Deus, o primeiro criado, não entendendo que Deus e Jesus é Deus. Não entendiam as três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje em dia nós encontramos a mesma coisa. Temos os gnósticos cristãos, não entendem quem é Jesus. Temos os arianos, hoje em dia. Quem são os arianos? Os irmãos sabem? Os testemunhos de Jeová, né, que não acreditam que Jesus é Deus. O entendimento de quem é Jesus. E Jesus, ainda antes da sua morte, antes da sua ressurreição, ele chega para os apóstolos e diz assim: quem as multidões dizem que eu sou? O que eles estão pensando? Porque na dependência do que você pensa a respeito de Jesus, está se você vai crer em Jesus como Salvador, como unigênito do Pai, como puro Cordeiro imaculado, enviado pelo Senhor para morrer pelos nossos pecados. Se você tiver uma visão distorcida de Jesus, você não consegue encontrar a mensagem da graça, você não consegue encontrar a mensagem da cruz, você não consegue entender que somente o Filho imaculado de Deus, sem pecado, é que poderia oferecer o sacrifício perfeito para a nossa redenção. Você pega grupos como os espíritas, por exemplo, que acreditam que Jesus é apenas o padrão maior de um espírito iluminado e serve-nos de referência para que nós possamos chegar à qualidade que ele tem através das boas obras e das sucessivas reencarnações. As pessoas não entendem ainda hoje quem é Jesus. E você vai participar de grupos que estão reunidos aqui em volta, grupos que imaginam que Jesus é um cara que recebeu a natureza de Satanás na cruz, como querem os teólogos da prosperidade, da confissão positiva, não entendendo assim quem é Jesus. Por isso que Jesus, ele se preocupa com isso já na sua época e pergunta no versículo 18, no finalzinho: quem as multidões dizem que eu sou? E os discípulos responderam. Alguns dizem, ninguém entendia nada, né? Alguns dizem que é João Batista, alguns dizem que é um dos profetas que ressuscitou, alguns dizem que é Elias, e na verdade ninguém estava sabendo absolutamente nada de quem era Jesus. Mas daí Jesus vai mais direto ao ponto e pergunta diretamente aos seus discípulos. No versículo 20, ele diz: e vocês? Perguntou: quem vocês dizem que eu sou? Jesus andava com eles, Jesus fazia milagres ao lado deles, Jesus pregava para os discípulos, Jesus ensinava, já havia uma caminhada ao lado de Jesus, e Jesus pergunta então para os seus discípulos, aqueles mais íntimos, aqueles do seu círculo pessoal, próximo, com quem andava
praticamente 24 horas por dia. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro se levanta e responde: o Cristo de Deus. Nos outros evangelhos sinóticos, a gente descobre que Pedro recebe um elogio, né? Quando ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? O Cristo seria o ungido, aquele que é enviado, o cumprimento das promessas do Antigo Testamento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz assim: muito bem, Simão Bar-Jonas, não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. É importante nós sabermos quem é Jesus. E cada um de nós aqui agora, Jesus, ele pode estar perguntando para você: e você? Quem você diz que eu sou? Será que você sabe quem é Jesus? Ao longo da história se falou muito, né, de quem seria Jesus. Nós vamos ouvir uma canção agora, que é uma canção que fala sobre isso, nesse momento. E então nós continuaremos a nossa reflexão. Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Filósofo, poeta ou comunista, ou mesmo um hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe do seu grande amor. E é preciso hoje que se cante Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Por todo mundo procurei com que sonhei, vazio achei ao meu redor, nada melhor, nada melhor. A ver a vida se perder, tão fraco eu penso em que fazer. Quem vem trazer a solução da direção, da direção. Tanta procura, ilusão, a vida escura e sem razão, viver a troco de não ser, melhor morrer, melhor morrer. Caminho estreito eu vi a cruz, e no meu peito céu em luz, meu sonho a paz achei enfim. Jesus em mim, Jesus em mim, Jesus em mim. Muito embora um só Jesus exista, nem todos podem vê-lo como é.
filósofo, poeta, comunista, ou mesmo um hippie, já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante. Quando se sabe do seu grande amor, e é preciso hoje que se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Se você não entender isso, você vai estar perdido. Falando de Jesus, com a boca cheia de Jesus, mas sem saber verdadeiramente quem é Jesus. E Jesus, ele então, logo em seguida, ele faz um chamado para aqueles que entenderam quem ele era. E ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque se você só vai negar a si mesmo se você encontrar alguém maior do que você, mais poderoso que você, infinitamente maior, o Deus Todo-Poderoso, daí vale a pena negar-se a si mesmo, tomar diariamente a cruz. Por Jesus, nós podemos fazer isso, porque Jesus ainda diz que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Jesus é o tudo da nossa existência. Todos com a Bíblia aí em Lucas 9, vamos ler então o versículo 27, que é o momento em que Jesus resolve dar um bônus da percepção de quem ele era. No versículo 27, ele diz: garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Promessa. Falou para eles: alguns de vocês serão escolhidos para ver o que ninguém viu, para experimentar o que ninguém experimentou, para ter um gostinho daquilo que é o Cristo glorificado. Vocês não enfrentarão a morte até que vejam, experimentem. Alguns realmente tiveram esse privilégio. João, lá na ilha de Patmos, ele viu Jesus, e ele viu um Jesus diferente daquele que ele estava acostumado a caminhar com ele, e de quem ele dizia, colocava a sua cabeça no peito para descansar. Ele viu antes da morte. Deus, ele quer muitas vezes nos dar experiências mais profundas com ele. E daí Jesus, ele pega e convida 3. Você gostaria de ter sido um dos 3? E Jesus diz assim: venham comigo. E eles sobem ao monte junto com Jesus. Vamos ler versículo 28. Primeiro ele diz no 27, que alguns de vocês não experimentarão a morte até que vejam o reino. Daí no versículo 28, aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir
em Jerusalém. Foram chamados para o monte, para a intimidade do Senhor. E lá naquele lugar vem Moisés, vem Elias, resplandecentes, e Jesus ali é glorificado diante deles. E Jesus, a sua aparência era como de um relâmpago, brilhava. Maravilhoso, né? Ter essa experiência. Só tem um problema. Embora Jesus quisesse se mostrar na sua glória, havia alguns impedimentos para que aqueles pudessem usufruir disso. Hoje eu quero falar de alguns impedimentos que fazem com que a gente não usufrua de aspectos muito mais profundos e tremendos da comunhão com Jesus. E o primeiro deles, tudo aquilo acontecendo no monte, Jesus com vestes resplandecentes, o seu rosto brilhando, Moisés e Elias ali, mas algo impedia. Está no versículo 32, vamos ler. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Existe um aspecto do sono, irmãos, que é espiritual, tá? Todos aqui conhecem, lembram do Edmundo, né? Tem gente que lembra. Edmundo dava aquele testemunho, que ele ficou anos e anos, mais de 10 anos na igreja. Cada vez que o pastor subia no púlpito para pregar, o que ele fazia? Imediatamente batia um sono e ele dormia. Existe um sono espiritual, existe um sono da alma, existe um sono daquele cujo espírito não está ligado ao Espírito de Deus, porque é interessante que quando algo nos interessa muito profundamente, nós ficamos acesos, e nós queremos até entregar a vida, e nós queremos renunciar a nós mesmos, e nós estamos dispostos. A gente entende isso quando está namorando, né? Quando alguém está namorando, fica quantas horas no telefone? Antigamente, hoje é no WhatsApp, né? Sei lá como é que é hoje em dia. Quanto? E cansa. E dá sono. Por quê? Porque é uma paixão. E se você não está apaixonado por Jesus, tudo que se refere a Jesus, a palavra de Jesus, a leitura da Bíblia, o testemunho de Jesus, vai dar sono na tua alma. Tanto que o apóstolo Paulo lá em Efésios diz assim: levanta-te tu que dormes, levanta-te dos mortos, e Cristo te esclarecerá. Já pensou? Moisés, Elias e Jesus glorificados, e eles dormindo. Diversas vezes, quando Jesus chamou os apóstolos para orar com ele, até um pouquinho antes do seu martírio, Jesus fala: vocês não conseguiram vigiar comigo nem por 1 hora. Eles dormiram. Daí Jesus volta a segunda vez, eles estão dormindo. Daí Jesus volta a terceira vez, eles estão dormindo. E daí Jesus: agora podem dormir, porque eis que chega aquele que vai me levar.
E daí chegam aqueles que estão buscando Jesus para glorificá-lo, para crucificá-lo, desculpem, e levam Jesus para seu sofrimento na cruz. Nós vamos ficar em silêncio um pouco, ver se a gente consegue falar, que o barulho está demais, né? Ok, podemos continuar. Levanta-te, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Nós não usufruímos das coisas maiores do Senhor porque estamos dormindo. Tem gente dormindo nos seus pecados, tem gente dormindo na sua idolatria, tem gente dormindo na sua indiferença. Mas diz a palavra de Deus que tem um segundo problema aqui. Vamos ler, versículo 32. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus, e 2 homens estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. A segunda coisa que impede de você ver coisas maiores no relacionamento com Jesus é a falta de entendimento. Diz aqui, ele não sabia o que estava dizendo. Estava diante de Jesus, brilhando, glorificado, 2 homens, Moisés e Elias. E ele diz: bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Bom é estarmos aqui. Não sabia o que falava. E tem gente que não consegue relacionamento com Deus porque é ignorante, porque não sabe o que fala, porque não entendeu nada ainda. Pedro não tinha entendido nada. Os apóstolos que estavam ali não tinham entendido nada. E o ápice daquela ignorância, qual que era? Façamos 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus, promovendo ali uma equivalência. Não entendeu que Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, e que Jesus glorificado era maior do que a lei e os profetas. Estava entendendo? É tudo igual. Há uma tenda para Elias, uma tenda para Moisés e uma tenda para Jesus, como se fossem todos iguais, quando na verdade, quando Jesus é glorificado naquele momento, era o testemunho de que Jesus era maior do que a lei, de que Jesus era maior do que os profetas, de que Jesus era o cumprimento da lei, de que Jesus era o cumprimento das profecias. Não consegue ter um relacionamento com Deus porque não consegue entender. Coloca todo mundo no mesmo barco, coloca todo mundo no mesmo patamar, vê ali uma equivalência, quando não há equivalência. Será que essa falta de entendimento ocorre hoje? Será que nós entendemos que Jesus é maior do que tudo o resto? Que Jesus é o cumprimento da lei dos profetas?
Vem um que não entende quem é Jesus e fala de Jesus como se fosse um Papai Noel. Vem outro que não entende o que é Jesus, acha que Jesus é uma estátua. E daí vem o substituto da ignorância daqueles apóstolos e diz: tudo igual, tudo a mesma coisa. Eles pregam de um jeito, aqueles outros pregam de outro jeito. Vamos fazer 3 cabanas, né? Porque daí dá um ecumenismo gostoso. Ninguém se critica, não tem quem seja maior. Porque se um fala a verdade do outro que é contrária àquela verdade pode ser igual. Vamos fazer uma tenda para as seitas. Vamos fazer uma tenda para quem batiza a criancinha que não tem o entendimento. Enquanto a Bíblia diz: quem crer e for batizado. Tem que crer para ser batizado, tá? E quem crê é a pessoa, não são os pais, não são os avós. É o indivíduo que crê, dá testemunho de fé e é batizado. Mas é tudo igual, maravilha, vamos fazer 3 tendas? Sem entender a grandiosidade de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? É o que Jesus está perguntando. Vocês acham que eu sou qualquer coisa? Vocês acham que eu sou igual a Moisés? Vocês acham que eu sou igual a Elias? Jesus foi glorificado diante dos apóstolos para dizer: eu sou superior, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus conosco e que morreu pelos nossos pecados. Terceira coisa que acontece, que impede a gente de ter comunhão com Deus, aquela comunhão tremenda, está no versículo 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Eles ficaram com medo. Muitas vezes nós somos impedidos de um relacionamento maior com Deus, porque nós ficamos com medo. A gente tem medo que o Senhor nos tome, né? Que o Espírito do Senhor nos tome, que a ação do Senhor haja de tal forma em nós, que nós possamos ser rejeitados na sociedade. A nuvem de glória quer nos envolver e nós dizemos: opa, Senhor, eu quero o controle, fique longe. Manifestou-se ali a nuvem, Shekinah de Deus, e o pavor se estabeleceu no coração deles. E dessa nuvem, vamos ver o versículo 35, dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, a ele ouvi, este é o meu escolhido, ouçam-no. A segunda coisa que nos impede de ter um relacionamento mais profundo com o Senhor é a incapacidade de ouvir a voz de Deus. A gente olha um pastor aqui careca na frente e é só um homem falando, né? E realmente é um homem falando, mas falando a palavra de Deus em nome do Senhor, e essa palavra se converte em palavra de Deus aos ouvidos de quem tem ouvidos para ouvir, aos olhos de quem tem olhos para ver, para aqueles que se importam, para aqueles que já entenderam que religião não salva, mas relacionamento com Jesus salva. Mas tem que ser com o Jesus que se revelou, o Jesus que é maior do que a lei, o Jesus que é maior do que os profetas,
Porque Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Teve um cara que falou isso de forma muito tremenda no livro de Atos, sabe quem foi? Foi o Estevão. Estevão, ele começou a dizer assim: olha, Jesus é o cumprimento da lei dos profetas. Ele vai contar toda a história do Velho Testamento, ele entra no Novo Testamento, e ele vai falando até chegar em Jesus, dizendo: olha, é deste que aqueles falaram. E daí o povo tapou os ouvidos e começou a urrar e dizer que não quero ouvir, não quero ouvir. E cataram, arrastaram ele da sinagoga, seus próprios amigos, porque era da sinagoga dele, que ele frequentava antes de se tornar cristão, e o arrastam, e o apedrejam, porque ele está dizendo: Jesus é o cumprimento da lei dos profetas. E algo que nós precisamos entender: Jesus é o ápice da revelação. No versículo 35, ouçam-no. Isso impede o indivíduo de ter um relacionamento mais profundo com Deus. Mas mesmo assim, lembra o que Pedro pediu? Pedro, ele tinha falado o quê? Senhor, bom é estarmos aqui. É gostoso, né, estar em comunhão com Jesus, com Moisés e com Elias, em cima do monte, com a nuvem de glória, com os milagres. Bom é estarmos aqui. Só que essa palavra é uma palavra egoística, porque faltava entender o que estava acontecendo lá embaixo do monte. O que estava acontecendo lá embaixo do monte? Lá embaixo do monte tinha um pai desesperado, porque o seu filho estava endemoniado, tendo convulsões e ataques, sendo jogado na água e no fogo. E os discípulos que ficaram lá embaixo não estavam conseguindo resolver o problema. E aquele pai estava desesperado, aquele menino estava a ponto de ser morto, e havia uma discussão com os religiosos. E Jesus pega então aqueles que estavam com ele lá no alto do monte, desce do monte, chega lá embaixo, dá uma bronca nos apóstolos: vocês não conseguiram expulsar esse demônio? Homens de pouca fé, até quando eu estarei com vocês? E Jesus repreende o demônio, cura o menino, devolve ao seu pai que estava desesperado. Às vezes a gente quer viver só em cima do monte, né? Em cima do monte, na igreja, canta, louva, o Espírito Santo age para quem tem sensibilidade à ação do Espírito, Deus fala para quem tem os ouvidos destravados, Deus se manifesta para quem tem os olhos abertos. E ali é bom estarmos aqui. E a gente se esquece que saindo daqui, tem meninos morrendo, tem pessoas endemoniadas, tem pais desesperados, tem famílias destruídas, que nós podemos chegar neles, em nome de Jesus, levando a presença de Jesus para a solução dessas coisas. Porque hoje em dia Jesus está onde? Em nós, através do Espírito Santo que nos foi dado.
E não é o Jesusinho das religiões. E não é o Jesusinho Papai Noel que vai te dar um carro, uma casa e uma motocicleta. Não é o Jesusinho da prosperidade. Não é o Jesusinho que você carrega nas costas, que você precisa colocar um calço para que ele não caia da mesa. Como diz o profeta, né? Quem fala isso não sou eu, é o profeta. O profeta Isaías. Que vai conosco é o Jesus, Filho do Deus vivo, Deus Emanuel, Filho de Deus poderoso, ressurreto, glorificado, e que voltará. Jesus, um dia ele olha para os discípulos e diz assim: olha, eu não vos deixarei órfãos, mas eu subirei ao Pai, e lhe darei outro Consolador semelhante a mim, para que esteja convosco. E no dia de Pentecostes, 120 reunidos no mesmo lugar, um vento impetuoso encheu aquele cenáculo, e foram vistas línguas de fogo espalhadas, e o poder de Deus, na vinda do Espírito Santo, se estabelece. E agora aquele que esteve no monte com Jesus, que falou besteira porque não estava entendendo nada, sobe na plataforma e prega com ousadia o primeiro sermão da igreja. 3.000 almas são agregadas ao povo de Deus. Deus quer se revelar a nós. Deus quer se mostrar glorificado, principalmente na nova aliança. Mas as barreiras precisam cair. O sono precisa acabar. O entendimento precisa abrir. Os ouvidos destapados à voz do Pai. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E um profundo senso da missão, do saber, de que tem meninos, meninas, famílias, mulheres, homens, que precisam da ação do povo de Deus, para o resgate das suas almas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, sabemos que somos tão pequenos diante de tudo isso. Dependemos totalmente do Senhor, porque a nossa carne fraqueja tantas vezes, o sono, a apatia, ó Deus, a não percepção da Tua presença, quando cantamos que Tu és o único digno de receber a honra e a glória, os louvores. Às vezes não temos sequer o entendimento correto de quem Tu és. Mas, ó Deus, na nossa fraqueza, pedimos que o Teu Espírito opere em nós e nos use, Senhor, como vasos úteis. Use a Sua igreja, o Seu povo. Nos abençoe. Nos dê, Senhor, o direcionamento
da tua vontade. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.